Estamos recebendo aqui no estúdio do JR, cirurgião e traumatologia bucomaxilofacial, Dr. Rodrigo Gadotti, para falar sobre uma técnica que vem transformando sorrisos. Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Feliz ano novo. Boa tarde, feliz ano novo. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Legal. A gente vai falar sobre implantes. Há mais de 15 anos realizam no Alto Vale as famosas próteses, sobre implantes em até 72 horas, doutor. Exatamente. Na verdade, cada vez mais está sendo feito esse tipo de procedimento. Teve casos agora que a gente pegou de praticamente 17 anos que a gente fez. Em dezembro veio para um retorno de acompanhamento de rotina desse caso que a gente fez por quase 17 anos atrás. Olha só. Então, os implantes, como já estavam, continuam muito em alta, eles têm uma indicação muito grande. O que aconteceu muito com os implantes teve um período onde foi muito indicado também, automaticamente os casos acabaram aumentando e cada vez mais vai ter esse tipo de reabilitação. Gente, para quem está em casa, o que é o implante, doutor? O implante, na verdade, ele é um procedimento que é feito, é um dispositivo que é colocado para substituir uma raiz que foi perdida, ou uma raiz que não existe mais, ou um dente que não se formou naquela região. Ele pode ser colocado tanto individualmente, um por um, em alguns dentes que faltam, como pode ser colocados alguns implantes para reabilitação de uma arcada toda quando os pacientes não têm dente algum na arcada. Isso, claro, vai para aquela parte que a gente sempre fala, É importante sempre fazer a avaliação para ver o que se encaixa melhor para cada paciente. Com certeza, e principalmente as indicações, Hoje, cada vez mais a gente vê os pacientes com indicações para implante e com indicações para tratamentos dos dentes, realmente. E o que a gente não pode fazer é a confusão das duas, ou seja, tirar dentes que estão bons para fazer implante e nem deixar de indicar implantes para pacientes que têm essa necessidade. Doutor, nessa foto que a gente está vendo, nessas são implantes múltiplos? Exatamente. Na verdade, assim, ali é um paciente que já tinha uma perda tanto óssea quanto dentária grande, que sofreu durante os anos de vida perdas, não necessariamente todas de uma vez, mas implantes que foram feitos ao decorrer, remoções que foram feitas ao decorrer dos anos, e que ele chega para fazer exatamente uma reabilitação e reinstalação e instalação de implantes e próteses para reabilitar tanto a questão estética quanto funcional, e isso automaticamente acaba melhorando também a autoestima desse paciente. A gente pode ver pela foto justamente isso, A pessoa com a falta dos dentes da frente, ela sorri, ela não abre a boca para sorrir, E na outra foto você já vê que ela está sorrindo, mostrando os dentes, Na verdade, assim, para quem trabalha e tem os casos do dia a dia, a reabilitação, o conforto que isso traz para o paciente, a autoestima que melhora, a aceitação do paciente com ele mesmo, porque como ele perdeu esse sorriso no decorrer dos anos... Qualidade de vida, Qualidade de vida. E isso não tem relacionado muito à idade. Claro que pacientes com uma idade maior tiveram perdas maiores dos dentes, mas existem pacientes jovens, entre 40 e 50 anos, que acabam tendo vários problemas nos dentes e perderam vários dentes no decorrer dos anos, e que a gente faz esse tipo de reabilitação e consegue, além de uma questão estética, uma questão funcional, uma harmonia para o lábio, uma harmonia para todo o restante da boca. Nessa foto que a gente está vendo, doutor, ela também foi feita uma harmonia facial? Não, foi só mexido na arcada dental. Olha só, e parece que já deu uma diferença, É que dá uma diferença, porque automaticamente tu acaba dando mais volume de lábio, tu acaba projetando mais toda uma região do suporte da boca, do suporte da bochecha, isso aumentando a altura facial inferior. Então, com isso, tu acaba tendo vários benefícios. Agora, doutor, o processo, ele é simples, ele é rápido? Assim, o procedimento de implante, ele é muito, muito feito. Está cada vez mais simples o processo de ser feito, cada vez a acessibilidade a esse processo está cada vez maior. E hoje sim, a gente não tem dificuldade alguma para fazer, existe uma gama de implantes muito grandes para poder serem trabalhados. E o procedimento é muito tranquilo, muito rápido, fácil e com resultado muito bom. Esse antes e depois também ele é bem impressionante, Na verdade, assim, e como a gente fala, quando a gente vê essas reabilitações, a gente pergunta, puxa, mas é rápido, demora, e às vezes a pessoa acha que é anos de tratamento. E não, são procedimentos que são feitos com um tempo curto, nunca perdendo qualidade. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que botar na balança. Eu sempre digo que o tempo ele é inimigo da perfeição, mas a gente pode usar ele a nosso favor.
porque automaticamente, quando você reabilita esses casos, por mais que o paciente tenha pressa e a gente também quer devolver logo isso para ele, existe uma questão do quê? Qual a indicação do caso? É uma indicação para uma carga imediata, ou seja, colocar os implantes e fazer os dentes em 72 horas? É melhor aguardar? Isso na balança é muito claro, porque assim, por mais que o paciente faça uma reabilitação rápida, ele vai querer que dure durante anos, anos e anos, como a gente também quer. Então, para a gente ter esse resultado, essa balança tem que ser bem equilibrada, ou seja, a gente não pode arriscar demais e também não pode deixar de fazer aquilo que pode ser feito. Agora, doutor, nessa foto que a gente mostrou agora, a gente até poder voltar a ela, dá para ver que o que a gente falou antes, né, anteriormente, que o rosto da pessoa sofre uma alteração toda, né? Você vê que o rosto dela, olha só como mudou com os implantes, hein? Na verdade, porque o que acontece? Quando você pega esse tecido, toda a estrutura muscular, a estrutura de suporte de lábio, ele está murcho, entre aspas. Por quê? Porque automaticamente ele fica envelhecido. A pessoa fica sem suporte de lábio, fica com a altura facial diminuída. Quando a gente faz toda essa reestruturação com os implantes, com as próteses, principalmente essas próteses fixas, tu acaba dando e devolvendo tudo isso para o paciente, que é aquilo que ele provavelmente não teria perdido se ele tivesse tido seus dentes e conseguido manter eles com uma forma durante os anos. Muitas vezes até melhor em relação à parte da altura, porque a gente já consegue dar uma reabilitação estética melhor. Eu tenho uma dúvida, doutor, sempre tive essa dúvida, na verdade. O implante dá manutenção? Com certeza. Por isso que eu bato na tecla, e tem muitos pacientes que vêm procurando com indicação, porque a gente já fez uma avaliação, fez duas, a gente tem que remover todos os dentes. E daí, tu para avaliar aquele caso, na verdade é um caso que o paciente ainda pode ficar com os dentes mais alguns anos. A falsa impressão que o paciente tem é que quando ele vai fazer implante, esse implante não vai dar manutenção. E, na verdade, não tem absolutamente nada verídico nisso. Ou seja, é mentira. Porque o implante, ele dá manutenção tanto quanto o dente. É uma manutenção diferente. Mas não quer dizer que não possa dar manutenção, que não tenha manutenção, não quer dizer que não possa dar problemas, não quer dizer que não precise de tratamento, e não quer dizer que não se perca implantes. Pode se perder implantes, sim. Do mesmo jeito que se perdeu dente, se perde implantes. Porque o que ele é? Ele é um substituto para uma raiz que foi perdida ou que tem indicação para ser removida ou que já não existe mais. Mas se os dentes estão numa condição de serem salvos e conseguindo fazer uma reabilitação em cima deles, mas é para durar mais 5, 10, 12, 15 anos. Dure aquele tempo que ele foi feito para durar, mantendo o tempo que tem que manter. O grande problema é quando você gasta essa carta na manga, podendo manter aquele dente. Então, eu sempre digo, as tecnologias que a gente tinha há 15 anos atrás, era uma. Há 5 anos atrás, eram outras. Possivelmente, daqui 5 anos vai ter mais tecnologia, daqui 15 anos mais ainda. O que a gente conseguir manter de estruturas dentárias que tenham condições de manter, obedecendo aquela logística estética, funcional, mantenha. Porque automaticamente a gente não vai só estar mantendo a raiz, a gente vai estar mantendo o osso, a gente vai estar mantendo a gengiva, logicamente todo com o conjunto da reabilitação. Então, assim, o implante, essa pergunta da manutenção, ela é muito boa porque o paciente diz, eu vou fazer implante para nunca mais me incomodar. Não, o implante ele exige manutenção, ele foi indicado para casos específicos, e existe um grande número de casos, mas com indicação. Bacana. O pessoal que está em casa entender, deixa eu ver se eu também cheguei a esse ponto. A raiz do dente, doutor, ela fica fixada na estrutura óssea. Então, e o implante, ele também é colocado no mesmo local? Ele é colocado na estrutura óssea e essa estrutura, ela pode obedecer tanto o formato ósseo que tinha aquela raiz anterior, ou às vezes a gente tem que ajustar um pouco a estrutura para poder colocar em outros pontos, pensando numa reabilitação, ou seja, na instalação de dentes posteriores, num segundo momento. Então, a minha pergunta seria assim, se você perdeu um dente e ficou muito tempo sem mexer, você pode perder essa parte óssea ali depois para fazer? Porque, assim, as pessoas esperam muito para fazer o implante, né? Infelizmente, pode e, na grande maioria, perde. Poucos os casos que os pacientes perderam os dentes há muitos anos e que não perdeu o osso também. A grande maioria pode e perde. Uma pequena
pequena parcela é que perde os dentes há muitos anos, já perderam há muitos anos, e não perderam o osso. Isso é uma pequena porcentagem dos pacientes. Por isso é importante quem tem qualquer problema, né, doutor, sempre procurar o dentista para fazer uma avaliação, né, para fazer um estudo para ver o que é melhor para cada paciente, né? Exatamente. A fase mais importante nesses casos é a fase da extração do dente, porque muitas vezes é nessa fase da extração que a gente consegue manutenção da estrutura que aquela raiz ou aquele dente estava mantendo. Então, assim, às vezes, o procedimento da instalação do implante no ato que a gente remove o dente é muito comum. Então, muitas vezes a gente remove o dente, coloca o implante, já faz o que tem que fazer de procedimento e algumas vezes já coloca o próprio um dente em cima daquele implante. Esse é o carga imediata? O carga imediata. E aí ele é feito até em 72 horas? Na verdade, quando for um caso, em 72 é quando é uma reabilitação total de todos os dentes. Quando é caso de poucos dentes, às vezes até no mesmo dia. Então, realmente é muito rápido, né, doutor? Ele é rápido, é um procedimento seguro. Eu sempre digo assim, ó, e não é por ser rápido sem segurança, ele é rápido com segurança. E quando tem que esperar, tem que esperar. Não é? A gente determina isso, a gente pode facilitar isso, mas tem casos que a gente é obrigado a obedecer o tempo que precisa ser obedecido. Doutor Rodrigo, muito bom sempre conversar com o senhor, a gente agradece a sua participação. Faltou de falar sobre algum item, não, né? Falamos sobre tudo, né? Falamos sobre tudo. Bacana. Para esclarecer o pessoal de casa que tem dúvida, lembrando sempre, né, doutor, a gente fala aqui, né, é importante você visitar o dentista, né, escovar os dentes, né? Sempre importante, né? Sim, veja bem, final do ano passado, a gente veio fazendo entrevista, 2022 essa máscara aqui não vai ser mais necessária, lembra? E daí a gente volta agora de novo com essa história toda, os casos aumentando, graças a Deus, com muito menos internações, muito menos problemas. Esperamos aí que a próxima vez já seja sem máscara. Estamos esperando a visita dos seus filhos aqui também, hein? Pois é, assim eu acho até que eles estão vendo exatamente isso. Ele disse assim, hoje me cobrou a mesma coisa. Não, diz para eles que a gente está aguardando aqui. Doutor, muito obrigado, hein? Eu que agradeço.